Sejam bem-vindos à aula sobre igualdade e multiplicação de matrizes. Agora nós vamos aprender a igualar matrizes. Para igualar matrizes, elas precisam ser do mesmo tipo, ou seja, o número de linhas e colunas de uma matriz tem que ser igual ao número de linhas e colunas da outra. Eu utilizei aqui as comparações através desses traços coloridos. X mais y igual a 9 e 3 igual a 3. 5 igual a 5 e x menos y igual a 1. Note que eu igualei considerando as mesmas posições nas duas matrizes. Por exemplo, x mais y está na linha 1, coluna 1, enquanto que 9 também está na linha 1, coluna 1. De acordo com essa igualdade que eu estabeleci, neste exemplo, eu obtive um sistema de equações, que é x mais y igual a 9 e x menos y igual a 1. Para resolver este sistema, nós precisamos comparar as duas equações. Como nós comparamos? Somando-as. Sendo assim, nós temos 2x igual a 10, já que y menos y é igual a 0. Então, nós obtivemos x igual a 5. Este valor de x eu posso substituir na primeira equação ou na segunda equação. Nos dois casos, eu obterei o mesmo valor de y. Y igual a 4. Multiplicar matrizes. Para multiplicar matrizes, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, veja o exemplo. Aqui nós temos a matriz A, B, C, D, E, F, vezes a outra matriz G, H e J. Na primeira matriz, há duas colunas. Na segunda matriz, duas linhas. Beleza? Beleza. Note que nessa segunda matriz eu poderia ter mais colunas. Isso não é impedimento. Não faz parte da condição. Então, veja os exemplos que eu coloquei embaixo. Todos eles têm uma primeira matriz com duas colunas. Enquanto que eu variei nas segundas matrizes. Então, no primeiro exemplo, nós temos segunda matriz com duas linhas e três colunas. No segundo exemplo, nós temos a segunda matriz com duas linhas, mas 4 colunas. E no último exemplo, nós temos uma matriz com duas linhas, mas apenas uma coluna. Tudo bem, nenhuma dessas situações invalidou a regra, que diz que para multiplicar matrizes, há necessidade que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Chegou a hora do exemplo. Vamos multiplicar matrizes. Veja esse caso. Eu tenho uma matriz que é de duas colunas e uma segunda matriz que tem duas linhas. Na primeira matriz, nós temos os termos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem simples. Na segunda matriz, 8, 9, 10, 11. Vamos seguir esses desenhos em vermelho e em azul. Aí nós formamos um L na multiplicação e somamos os resultados das multiplicações. Compare com as anotações abaixo. 2 vezes 8 somado com 3 vezes 10. Depois, para achar o segundo termo, 2 vezes 9 somado com 3 vezes 11. E repetimos o processo na linha de baixo da primeira matriz. 4 vezes 8 somado com 5 vezes 10. E para o segundo termo, 4 vezes 9 somado com 5 vezes 11. Por último, na terceira linha, 6 vezes 8 somado com 7 vezes 10
E 6 vezes 9 somado com 7 vezes 11. E aí, nós obtivemos os valores 46, 51, 82, 91, 118, 131 na nova matriz. Vamos ver no segundo exemplo? Esse caso é bem curioso, porque nós temos uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, enquanto que eu multiplico essa matriz por uma outra que tem apenas uma coluna. Bom, primeiro, qual é a condição? A primeira matriz precisa ter o mesmo número de colunas que tem o número de linhas da segunda. Sendo assim, eu tenho 3 linhas na primeira matriz, mas 2 colunas. E o que importa são as 2 colunas. Na segunda matriz, eu tenho quantas linhas? 2 linhas. Então, isso é o que vale. Dá para fazer essa multiplicação. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E aí nós fazemos 2 vezes 8 somado com 3 vezes 9. E depois 4 vezes 8 somado com 5 vezes 9. E por último 6 vezes 8 somado com 7 vezes 9. E aí nós obtemos os valores 43, 77 e 111 como novos elementos como resultado da multiplicação das duas matrizes. Eu coloquei este último exemplo porque é muito comum a gente se confundir e achar que, por ter apenas uma coluna na segunda matriz, não é bem daquele jeito. E aí a gente se atrapalha na hora de fazer. Gente, a regra é a mesma, nada muda. Tá bom? Beleza? Então, até a nossa próxima aula.